A polícia do Rio de Janeiro ainda investiga aquela história horrível da queda de uma menina argentina de 3 anos num vão no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Camila Palácios caiu de uma altura de mais de 5 metros quando brincava com os irmãos numa área que fica perto da escada rolante no segundo andar do terminal. Ela teve traumatismo craniano, está internada na UTI, o estado dela é grave, porém estável. O repórter Rafael Coimbra está no Aeroporto Internacional do Rio e tem outras informações. Rafael, boa tarde para você. A polícia já chegou a alguma conclusão sobre esse acidente? Boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos. A polícia segue trabalhando com 3 hipóteses: de que foi uma fatalidade, de que os pais foram negligentes ou de que houve uma falha de segurança por parte do aeroporto. Eu vou conversar com o delegado responsável por esse caso, Luciano Coelho. Doutor, de que forma as investigações prosseguiram hoje? Bom, hoje nós ouvimos várias testemunhas que trabalham aqui no aeroporto como vigilantes, como vendedores. Solicitamos as imagens da Infraero, mas ainda não foram fornecidas porque eles estão fazendo uma pesquisa para ver se em outras câmeras consegue ver a queda, o que não foi possível com a câmera que fica direto no local onde a criança caiu, né? E estamos no aguardo do laudo pericial criminal do CCE, que com certeza vai nos auxiliar muito nessas conclusões. Dá para já dizer se houve falha por parte do aeroporto, se houve negligência dos pais ou os dois? Não, eu acho muito prematuro ainda. Eu tenho que reinquirir, ouvir novamente os pais, entendeu? Tenho que ter esse laudo pericial em mãos. Tenho que tentar rolar testemunhas oculares, que talvez possa ter, não descartamos essa hipótese, que viu a queda, e ver as imagens. A imagem pode dizer muita coisa. Então é muito prematuro para eu ainda concluir por qualquer uma dessas hipóteses. Essas imagens, a gente vê várias câmeras espalhadas por aqui. O senhor sabe se tem alguma câmera que estava próxima à escada que poderia revelar essa sequência dos fatos? Não, poderia revelar a queda no segundo andar. No terceiro andar parece que não existe uma câmera próxima. Essa câmera que filmou o atendimento da criança, ela é móvel. Então no momento que a criança caiu, ela não estava virada para o local, ela estava em outro lugar. Então foi direcionada pelo operador no momento em que houve o atendimento médico. Caso sejam responsabilizados ou os pais ou o aeroporto, de que forma eles respondem na justiça? Bom, o inquérito foi instaurado como lesão corporal culposa, mas no caso dos pais, eles são agentes garantidores da segurança dos seus filhos menores. Em caso haja responsabilidade criminal, eles poderão responder por lesão corporal dolosa. No caso da Infraero, seria sanções cíveis e administrativas por parte da agência reguladora. Muito obrigado. Vamos então rever agora como foram os detalhes desse acidente. No saguão do aeroporto, o assunto ainda é o acidente do último sábado. Eu tenho uma filha de 10 anos, um sobrinho, aí vamos viajar e a gente fica até mais atento. Segundo testemunhas, a menina Camila, de 3 anos, passou por este vão e caiu de uma altura de mais de 5 metros. A família se preparava para embarcar de volta para a Argentina. Enquanto o pai permanecia no segundo andar, a mãe subiu para o setor de embarque com as crianças. Ainda de acordo com testemunhas, a mãe embalava as malas enquanto as crianças brincavam perto da escada. A principal hipótese é de que a menina tenha se apoiado na escada rolante pelo lado de fora, onde existe um vão até a grade de proteção. A força do corrimão da escada rolante teria puxado a criança para esse vão. A menina sofreu traumatismo craniano e fratura de face na altura do olho direito. Segundo o pai, Camila está lúcida e conversando. É incrível, mas para mim já estava morta. O superintendente da Infraero no Rio disse que o Terminal 2 do aeroporto foi inaugurado em 1996. Ele atende a todas as normas, especificações, a ABNT, normas de segurança. Os especialistas dizem que o vão está, sim, fora dos padrões de segurança. Então, eu vou voltar a falar com o Rafael. Rafael, afinal, esse vão, ele tem um tamanho maior do que deveria? Já existe alguma informação a esse respeito? Porque a gente viu aí na reportagem que realmente existe um espaço muito grande. Um espaço por onde passa uma criança.
Exatamente, Leilane. Pelas medições que foram feitas aqui, hoje estiveram aqui representantes do CREA, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As medições variam ali entre 18 e 19 centímetros. Essas não são as medições oficiais feitas pela perícia ao qual o delegado se referia. Portanto, mas já dá para ter uma ideia, então, de que esses 18 e 19 centímetros estariam acima do determinado pelas normas, que seriam 11 centímetros. Eu vou conversar aqui com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco e que já visitou a área aqui, percorreu o aeroporto. Gustavo, dá para dizer que, independentemente de ter havido negligência dos pais, há sim uma falha de segurança em visão dessa especificação técnica? Olha, segundo o que reporta o CREA, a medida atual está muito acima do que a norma atual, a norma técnica da ABNT atual exige. Porém, tem que se lembrar que quando ele foi construído, ele atendia as normas e teve o alvará de licença, etc. O que eu acho que caberia para a opinião pública, o aprendizado, é o seguinte: todo acidente, a gente precisa aprender com ele para evoluir. Nós não podemos tanto criticar a Infraero, porque o que se observa aqui, há falhas nítidas. É uma falha muito sutil do lado de uma escada rolante. O que eu consigo ver na minha tarefa do dia a dia, no meu trabalho, é uma quantidade imensa de acidentes em escadas rolantes, seja em aeroporto, seja em shopping center. Portanto, a dificuldade que a gente tem é que os pais precisam estar muito atentos a isso. Não pode deixar a criança entrar com um carrinho, usar a escada de forma errada. Eu queria fazer uma pergunta. Leilane? Eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, você me ouve bem? Ouço, Leilane. Tá, com relação até ao movimento que a gente vê aí atrás de você. A gente sabe que o aeroporto é cada vez mais frequentado, o movimento é cada vez maior e tem muitas crianças. E é uma área em que há uma certa ansiedade, há sempre uma certa angústia, fazer o check-in, separar a mala, levar a mala, comprar coisa, levar coisa. Mesmo ele tendo sido construído há alguns anos e na época estando dentro das normas, não há uma fiscalização contínua de maneira que alguém observe este espaço aqui pode criar um problema? Deveria haver pelo órgão que dá alvará, não só no aeroporto, como em todas as regiões que recebem públicos. E aí eu estou falando de estádio de futebol, falando de shopping center, supermercado, seja lá o que for, que atendam às normas de segurança. Seja norma de segurança para incêndio, como a gente está quase fazendo aí 1 ano de aniversário da Boate Kiss, sejam normas de segurança contra quedas, contra acidentes, em elevadores. O problema é se você for realmente olhar com lupa todos os lugares do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro que recebem o público, você vai encontrar falhas. Porque a gente tem falha de... Gustavo, você me desculpe, eu vou interromper você um instantinho. A gente vai voltar a esse assunto que é muito importante. Bom, eu vou voltar então ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para a gente continuar a conversa com o Gustavo Cunha Mello sobre esse acidente horroroso que aconteceu com essa menina de 3 anos. Gustavo, a gente estava falando sobre a importância da segurança de locais públicos, não só o aeroporto, como shoppings, estádios e todo tipo de local onde circulem pessoas, especialmente crianças. Tem uma criança aí passando atrás de você nesse momento. Leilane, você está coberta de razão. A gente precisa informar o público que tomem muito cuidado. Em elevadores, são elevadores que abrem a porta e o elevador não está no andar e a pessoa cai. Em escada rolante tem muito de prender dedinho, prender sapato, sobretudo de criança que tem o pé pequenininho. A gente tem que cuidar das pessoas. Sem dúvida, há falhas. A gente encontra falhas aqui, a gente encontra falhas em shopping centers, a gente encontra falhas em todos os lugares. Infelizmente, essa criança está pagando um preço muito caro por falha de outras pessoas, mas cabem aos pais prestar mais atenção, porque já que os terceiros, já que os gestores desses locais públicos não estão adequados às atualizações da norma, podem estar adequados à norma técnica, mas não às suas atualizações, e acidentes podem ocorrer, nós deveremos tomar cuidados. Eu sei porque eu tenho crianças pequenas e eu tomo muito cuidado com escada rolante, com elevador, porque tem uma frequência muito alta de acidente no Brasil inteiro.
Leilane, só uma informação aqui para complementar o que o Gustavo está falando. O Procon veio aqui hoje mais cedo e autuou a Infraero, não só por conta dessa falha, né, no espaço do guarda-corpo, como também por diversos problemas encontrados aqui, nos elevadores, nos bebedouros, nos banheiros, no ar-condicionado. Muita gente veio reclamar com essa equipe aqui de que lá dentro, no embarque, não tem ar-condicionado, principalmente os turistas estrangeiros que estão voltando, né, passaram um Réveillon aqui, estão voltando, reclamando do calor excessivo aqui no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Se esse processo for para frente, a Infraero ainda pode responder administrativamente, mas se a multa for confirmada, ela pode chegar até a 7 milhões de reais. Leilane. O que a gente observa, quer dizer, a gente que frequenta o Aeroporto Internacional do Rio e outros aeroportos do Brasil, é que a gente paga uma altíssima taxa de embarque e não recebe o serviço que esse aeroporto deveria oferecer. No caso, não só o aeroporto, mas como dizia o Gustavo, qualquer lugar público deveria ser obrigado, não é não, Gustavo, a oferecer um mínimo de segurança para que o público frequente. Correto, exatamente isso. E quando você fala de segurança, você está falando de tudo. Você pode falar do elevador, da escada rolante, dos parapetes e guarda-corpos em locais que tenham altura. Eu encontro shopping center, por exemplo, desenhados já no Rio de Janeiro, onde a escada rolante não tem nenhum guarda-corpo. E se a escada rolante der um tranco, uma pessoa idosa ou até uma criança, pode ser projetada e cair de uma altura de 2, 3 andares. Isso é comum a gente enxergar em alguns shopping centers da cidade. Então, a pessoa que administra esses locais de trânsito de público precisa se preocupar com quedas, com idosos que escorregam, com elevadores, com escada rolante, com crianças e tudo mais. É fácil culpar os pais deveriam estar olhando. Quem tem criança pequena sabe que às vezes, por uma questão de segundos, a gente falha e a criança pode correr para um lugar onde não deveria. Então, sinalização, segurança e se preocupar com o próximo. A gente tem aqui para mostrar, só pedir uma licença a vocês, que a gente tem uma imagem aqui frisada no nosso telão para mostrar a distância entre o vidro e a escada rolante. Ou seja, a gente tem aqui um espaço muito grande, absolutamente vazio, com um final de corrimão que termina sem nada. Ou seja, não há nenhuma segurança entre esse vidro, onde termina esse vidro, e começa a escada rolante. A pergunta é a seguinte, Gustavo. Muito bem, infelizmente, como você disse, essa criança e os pais, pior ainda, porque podem ser culpados disso, estão sendo penalizados e sofrendo com isso. Mas o que pode ser feito? Porque vem aí a Copa do Mundo. Vem crianças, vai ter uma frequência muito grande de pessoas nos nossos aeroportos, nos shopping centers, nos estádios, em todos os lugares que recebem público. Não é difícil. A solução para isso é fazer uma auditoria de normas técnicas. Nesses casos de vão, por exemplo, você colocar pedaços de alumínio interligando as próprias escada rolante ao guarda-corpo, barras de metal, enfim, tem uma série de soluções. Pequenos consertos no elevador, pequenos consertos nas escadas rolantes que podem eventualmente advir dessa vistoria, dessa auditoria de normas técnicas. Isso não é difícil de ser feito. Você está todo ano fazendo uma vistoria de segurança, uma vistoria vendo se toda a sua estrutura está adequada às atualizações das normas técnicas, porque a norma técnica ela é dinâmica, ela muda de tempos em tempos, exatamente porque novos acidentes ocorreram e para evitar futuros acidentes. Essa distância de 11 centímetros, ela não é aleatória, é uma distância que foi medida por uma cabeça, exatamente o diâmetro de uma cabeça de uma criança. Então, entende-se que uma distância inferior a 11 centímetros não há problemas. Então, antes a distância era maior, era de 20 e poucos centímetros, agora ela diminuiu. Por quê? Porque alguém sofreu um acidente semelhante. Basta que nesse momento se cubra esse vão, né? E se resolva esse problema e que, como você disse, haja um mutirão quase de uma fiscalização desses espaços que vão ser muito usados
esse ano em que acontece aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, um dos principais eventos que o Brasil já sediou. Gustavo, Leilane, fala. Só complementando, agora é o vão. Daqui a 1 mês ou 2 meses será um problema no elevador. Depois de 3 meses, um problema na escada rolante ou no estacionamento. Essa é a questão. Sempre teremos riscos, sempre teremos falhas. Cabe a nós, população, pais, sociedade, tomarmos cuidado e nos precavermos olhando, tomando cuidado com todos esses locais. É o que nos resta, né? Já que as nossas construções não estão habilitadas para atender ao público. Então fica aqui o recado de um especialista de que nesse momento o melhor a fazer é que nós, público frequentador desses locais, que nós tenhamos atenção o tempo todo. Gustavo Cunha Mello, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Rodrigo, muito obrigada. Qualquer outra informação, desculpa, Rafael, a gente entra com você aí mais uma vez ao vivo, se você tiver mais alguma informação do aeroporto. Muito obrigada.